A aula de hoje, então, é sobre planejamento de conteúdo no Instagram. Eu separei essa aula, então, em 3 passos e depois a gente vai falar de algumas ferramentas, ok? Então, vamos começar, né? Eu vejo que o planejamento de conteúdo no Instagram eu costumo falar que é o calcanhar de Aquiles do pessoal que trabalha com mídia social, principalmente no Instagram, né? Pensar esse conteúdo, pensar o que falar, pensar o que produzir é muito difícil. Ou às vezes a gente tem até a ideia do que a gente quer falar, mas a gente é travado, por exemplo, para gravar um vídeo, para poder fazer um post. Às vezes a gente fica pensando que a minha ideia ela não é tão legal assim, não sei se esse post vai ficar legal, enfim. Essa aula de hoje, ela vai quebrar algumas objeções dessas daí, e vocês vão ver como que é fácil, a partir do momento que eu estruturo e eu sigo, né, um passo a passo de produção de conteúdo, como que fica fácil produzir conteúdo diariamente no Instagram, né? E todo o intuito desse conteúdo produzido, né, para o Instagram, obviamente, é para ter engajamento, alcance, ganhar seguidores e também vender, tá? Então a gente tem lá o primeiro passo, que é definir um objetivo para o seu Instagram. A gente tem que pensar no Instagram, principalmente quando a gente vê o Instagram, né, como uma ferramenta de vendas, e ele tem que ter um objetivo claro do que você está fazendo ali. E você precisa estabelecer algumas métricas que vai fazer com que você direcione o seu conteúdo, a sua estratégia de conteúdo. Então, por exemplo, se eu tenho uma métrica de alcance de seguidores, toda a minha produção de conteúdo eu vou usar para atrair seguidores. Se eu tenho uma meta, né, de vender com o Instagram, toda a minha produção de conteúdo vai ser baseada na questão de vendas do Instagram. Eu costumo utilizar, né, e até passo para o pessoal que faz acompanhamento comigo, seja em mentoria, em consultoria, enfim, tudo mais, utilizar as metas SMART, né, que facilita a gente criar esses objetivos para o Instagram e fica tudo muito mais claro na hora da gente pensar na produção de conteúdo, pensar no que falar, pensar em que público que a gente vai atingir dentro da plataforma, tá? E aqui eu coloquei, né, 2 perguntas que auxiliam, né, nessa produção de conteúdo e nesse objetivo que a gente precisa ter, né, com o Instagram para ter engajamento, para ter alcance, né, para fazer vendas e tudo mais. Então, o primeiro ponto é: você quer ser reconhecido pelo quê, né? No meu caso, por exemplo, eu quero ser reconhecido como uma autoridade que fala sobre Instagram, que fala sobre a ferramenta, né, que fala sobre engajamento, que fala sobre alcance. E, ao mesmo tempo, você tem que pensar no que você se destaca, né? A partir do momento que você tem isso definido, fica muito mais fácil depois de você pensar na sua produção de conteúdo, certo? Então, por exemplo, no meu caso, se eu quero ser uma autoridade e ensinar sobre Instagram, em falar sobre a plataforma, ensinar sobre engajamento, sobre alcance, né? E eu quero me destacar nisso, toda a minha produção de conteúdo vai ter que ser pautada nisso. Então, eu vou ter que dar dicas, eu vou ter que fazer tutoriais, eu vou ter que fazer reels, né, que vão resumir algum conteúdo ou outro, que vai dar uma dica, ou que vai depois vender, no meu caso, os meus infoprodutos, certo? Então, o primeiro passo é esse, é definir um objetivo para o seu Instagram, e a partir disso você vai ter metas claras e mensuráveis, e vai ficar muito mais fácil de você direcionar o seu conteúdo. E você tem que pensar no que você quer ser reconhecido, né? E no que você se destaca, né? No seu trabalho aí, vendendo produto ou serviço, ok? Aí a gente vai para o segundo passo. Então, deixa eu fechar o primeiro passo aqui e a gente vai para o segundo passo. O segundo passo, eu defini em 3 pontos principais. O primeiro deles é conhecer o público. Então, eu tenho que saber com quem que eu estou comunicando dentro aqui da rede social, né? Eu costumo dizer, até para os meus alunos em sala de aula, que a gente tem que pensar, quando a gente tem um produto ou um serviço, né, oferecido por uma empresa, em quem que a gente quer, para quem que a gente quer vender, mas o mais interessante é pensar também para quem que a gente não quer vender. Por que a gente tem que pensar nisso? Porque não dá para a gente também abraçar todo mundo e vender para todo mundo,
né? A gente tem que escolher um nicho de mercado, escolher um cliente ideal e, a partir disso, a gente produzir, colocar todo o nosso esforço em cima disso. E é a mesma coisa na produção de conteúdo. Eu tenho que saber quem é meu público. Se o meu público é um pessoal que é mais jovem, a minha linguagem, né, a comunicação, os meus materiais, o que eu vou buscar de conteúdo e pautar, vai ter que ser para essa questão jovem. Se eu vejo que o meu público é um público que tem uma faixa etária maior, a minha comunicação tem que ser totalmente diferente e também pautada nesse sentido, certo? Então aqui eu coloquei o seguinte: quando a gente pensa em conhecer, né, em entender o nosso público-alvo, a gente tem que pensar qual a idade desse público, qual o gênero desse público, qual a faixa etária, qual a profissão, qual a classe social, o grau de escolaridade, a localização, os hábitos de consumo, o estilo de vida e a personalidade. Então eu tenho que pensar em várias coisas, né, que vão definir, que vão afunilar a figura do meu público, aquele meu cliente ideal. Então, a partir do momento que eu tenho a idade, eu sei alinhar a questão da comunicação. A partir do momento que eu sei o gênero, eu sei também como eu posso fazer essa comunicação e essa produção de conteúdo. E até para buscar referências. Se, por exemplo, se o meu público é jovem, eu posso atrelar coisas que estão mais atuais, por exemplo, talvez uma série que está passando na Netflix, talvez algo que está mais no dia a dia ali, dessa geração, né, desse público mais jovem, e adaptar isso em formato de conteúdo para o meu Instagram, certo? E aí, pessoal, quando eu penso, por exemplo, também na questão da profissão, da classe social, isso também me dá direcionamento, né, faixa etária e tudo mais, me dá direcionamento de para quem que eu estou produzindo aquele meu conteúdo, para quem que eu estou fazendo aquele Reels, para quem que eu estou fazendo aquele post e tudo mais. E aí eu separei 3 perguntinhas também que auxiliam, né, a gente nessa produção de conteúdo, que dá esse auxílio, né, para a gente poder pensar melhor e mais estrategicamente em cima disso, certo? Vamos lá. Primeiro quais são os problemas que esse seu público tem? Então, por exemplo, no meu caso, eu sei que os principais problemas do meu público ter essa dificuldade de planejar conteúdo, ter essa dificuldade de entender o Instagram, de entender a ferramenta, de vender. Então, eu sei quais os problemas que ele tem. A partir disso, quando eu identifico esses problemas, eu já consigo pautar conteúdo. Por exemplo, se o problema do meu seguidor, né, da pessoa que está dentro do meu Instagram, é não saber produzir conteúdo, eu posso criar um post, um vídeo, uma live, o que seja, falando sobre essa criação de conteúdo, certo? Então, identificar qual é esse problema central desse meu público vai ajudar também a eu pautar os meus conteúdos. Depois, eu tenho que identificar quais os maiores desejos que esse público tem. No meu caso, por exemplo, o maior desejo desse meu público é ter bastante seguidores, né? Isso é acho que uma das principais questões que eles me trazem, e vender. Então, a partir do momento que eu sei isso, que esses são os 2 desejos principais, o meu conteúdo também vai ser pautado nisso. Então, eu posso fazer um conteúdo, por exemplo, aprenda a vender com o Instagram, utilize a ferramenta X para otimizar suas vendas no Instagram, entendeu? Então, também fica mais fácil de eu pautar esses conteúdos. E o terceiro o que impede essa pessoa de resolver esse problema? Então, por exemplo, no meu caso, às vezes a pessoa, ela tem o conteúdo, ela sabe organizar, ela sabe que o Instagram é importante para vender, porém, o que está impedindo ela, travando ela, é, por exemplo, a dificuldade dela gravar um Reels, dela não ter um roteiro para gravar esse Reels, dela não saber uma estrutura que faz com que o Reels dela tenha mais alcance. Então, eu vou lá, crio um conteúdo em cima disso. 3 passos para você gravar um Reels estratégico, né? O Reels tem que ter desenvolvimento, tem que ter uma chamada para ação, tem que ter um desenvolvimento, tem que ter um gancho, enfim, isso também é um formato de conteúdo, certo? Então, esse é o primeiro ponto aqui. Depois, a gente vem para a questão de anotar os comentários que o seu público faz no dia a dia. Isso tanto no meio físico quanto na questão do digital. O que eu costumo fazer? Toda conversa que eu tenho com o cliente, toda vez que eles me perguntam, né, me mandam um direct, ou eu faço um post, eles deixam um comentário, eu penso já naquilo de uma forma de eu
pegar aquele comentário dele e poder transformar num conteúdo, poder transformar numa pauta, né, para mim produzir alguma coisa, seja um post fixo, seja uma live, né, seja vender um produto também em cima disso. Então, recentemente eu tive muitas pessoas comentando, né, sobre essa dificuldade de planejar o conteúdo do Instagram. Então eu falei, vou começar o mês de outubro com aulas gratuitas. E a primeira, né, o tema que estava mais quente, que o pessoal tinha mais dificuldade, era essa questão de produção de conteúdo. Ontem, né, eu abri um canal dentro do Instagram. E aí eu coloquei lá uma enquete para o pessoal votar qual que era a principal dificuldade. Aquilo ali já me serve de base para me saber como que eu vou pautar os próximos conteúdos, a comunicação dentro do meu perfil. Então eu tenho que falar de produção de conteúdo, eu tenho que falar de venda, depois que eu vou falar, né, das outras coisas que compõem a rede social, né, a plataforma do Instagram. Então, anotar esses comentários do público, seja não só na sua rede social, mas também pode ser na rede social do concorrente. Às vezes o concorrente não está dando essa ênfase, né, para o público dele ali, quem está engajando com ele, você vai lá e vê, ele perguntou sobre isso, então isso daqui é uma dor que esse cliente tem. Então eu posso transformar isso em conteúdo e depois vender através disso, ok? Outra dica é listar os perfis que você gosta e os perfis que você não gosta. Isso vai ajudar você a criar uma identidade e um modelo para o seu conteúdo. Então eu tenho, por exemplo, dentro do meu perfil, né, eu tenho lá os top 5, né, criadores de conteúdo que eu sigo, que eu gosto do estilo de produção deles, do jeito que eles falam, a temática, como que eles abordam e tudo mais. Inclusive isso auxilia também na questão de time, de eu ver o que está sendo comentado, né, o que está mais em alta, o que eu tenho que fazer agora e tal. E eu consigo trazer isso para dentro da minha identidade, seja no estilo de filmagem, por exemplo, do Reels, da pegada, por exemplo, do que eu vou falar, da velocidade que eu vou falar, e ao mesmo tempo eu listo os perfis que eu não gosto. E aí, com esses perfis que eu não gosto, eu tiro de aprendizado deles, isso daqui eu não gostei, então isso daqui eu não vou trazer para o meu público. Ele falou de um jeito que não ficou tão legal, então eu vou pegar aquela ideia central e vou transformar na linguagem que fica mais adequada para o meu público, do jeito que o meu público mais gosta, certo? Depois, a gente tem que pensar também qual o tipo de conteúdo que a gente se sente mais confortável em fazer. No meu caso, eu tenho muito, agora, né, recentemente não, de um ano para cá, eu comecei a ter mais praticidade em desenvolver conteúdo em formato de Reels. E o Reels, né, ele acaba tendo mais alcance dentro da plataforma e tudo mais, né, você consegue atrair mais seguidores por esse formato, e eu me sinto confortável em fazer um Reels do que às vezes eu fazer um carrossel, do que às vezes eu fazer um post fixo. Então eu adotei, dentro da minha produção de conteúdo, do meu planejamento, de ter todo dia um Reels, né, de postar todo dia um Reels. Isso me ajuda na questão estratégica, de alcance, de seguidores e tudo mais, mas também é um formato que eu gosto. Se eu gosto daquele formato, eu tenho que só produzir aquele formato? Não, também, pessoal. Entenda que o Instagram, ele funciona como um funil, né? Mais para frente, um pouquinho na aula, eu vou explicar para que serve cada formato e como que a gente, por exemplo, eu produzo um Reels que teve muito alcance, que eu ganhei muitos seguidores. Em contrapartida, eu tenho que ter um outro conteúdo, seja num formato de carrossel, de post fixo ou uma live, para mim educar essa galera que veio por essa questão desse alcance desse Reels. E aí eu vou evoluindo, né, o meu seguidor ali no funil até que ele possa comprar um produto meu ou um serviço, certo? Beleza. Aí a gente vem aqui para o terceiro passo, né, que é, eu separei aqui também em 3 partes, né, o primeiro deles é mapa de conteúdo. Esse mapa de conteúdo, então, como que ele vai funcionar? Depois que eu entendi quem que é meu público, eu entendi como que eu quero comunicar, quais são as dores, né, os problemas que esse público tem que eu posso resolver com o meu produto, com o meu serviço, né? Depois que eu entendo tudo isso dos passos anteriores, eu preciso criar um mapa de conteúdo. Como que funciona esse mapa de conteúdo? Eu vou separar ele nas seguintes questões. Primeiro, eu defino um tema principal. Então, no meu caso, marketing, tema abrangente. Depois, eu trago para temas secundários. Então, Instagram, eu falo também um pouco de inteligência artificial e falo também de empreendedorismo. Então, eu tenho 3 temas secundários ali.
O que que isso me ajuda? Me ajuda que, no formato dos meus conteúdos, eu posso ficar falando sobre o tema principal, que é marketing, eu posso estar produzindo conteúdo nesse sentido de marketing, e ao mesmo tempo eu posso falar de Instagram, eu posso falar sobre inteligência artificial, e eu posso falar sobre negócios, sobre empreendedorismo. Tudo isso está dentro da minha produção de conteúdo, dentro do meu mapa de conteúdo. E eu sei que o meu público-alvo ali, ele consome todo esse tipo de conteúdo. Não é à toa que, por exemplo, o meu Reels que teve maior visualizações, que chegou a quase 18 milhões de visualizações, e eu consegui com ele mais de 50 mil seguidores só com o Reels, ele aborda o tema de inteligência artificial, certo? Então é um tema secundário dentro do meu tema principal que eu consegui viralizar. E aí depois viralizei outros, um foi para formato de Instagram, o outro foi para um formato mais de empreendedorismo e tal. Então, eu nunca fujo, né, dessa regra. Eu tenho meu tema principal e tenho meus temas secundários, ok? Então, você precisa definir isso no seu mapa de conteúdo. Qual que é meu tema principal? Quais são meus temas secundários? Se você é, por exemplo, um nutricionista, você vai ter lá tema principal, nutrição, temas secundários. Aí você vai falar de dieta, aí você vai falar de emagrecimento, aí você vai falar de atividade física, enfim, que vai compor o tema principal, que é a questão da nutrição, certo? É assim que funciona. Depois, a gente tem que pensar como que você ajuda as pessoas com o seu conteúdo. No meu caso, eu ajudo as pessoas da seguinte maneira. O meu conteúdo, ele serve de dica, ele serve de aprendizado para os problemas que essa pessoa tem. Quais são os problemas? Aquilo que eu falei anteriormente. Engajamento, produção de conteúdo, venda. Então, o meu conteúdo auxilia as pessoas nisso. E, ao mesmo tempo, né, respondendo ali o outro item, qual o problema que esse meu público tem que eu resolvo? É isso, né? É o problema dele não conseguir engajamento numa plataforma, é o problema dele não conseguir vender dentro da plataforma, é o problema dele não conseguir seguidores dentro da plataforma e nem entender também algumas funcionalidades que o próprio perfil dele tem, que pode trazer mais alcance, que pode trazer N coisas ali. E aí o diferencial vai ser ali, né, no que eu sou diferente. Por exemplo, no meu caso, o que eu trago de diferente para os meus seguidores é a questão de uma boa identidade visual de conteúdo, a simplicidade no formato de conteúdo que eu faço, então não são conteúdos longos, eu costumo não usar muito palavras difíceis para facilitar o processamento e tal, e eu sempre tenho materiais de apoio, né, que vão competir ali com aqueles meus temas, certo? Então, esse é meu diferencial ali dentro da minha produção de conteúdo. Então, quem entra dentro da minha rede social hoje, ela tem encontros ali, né? Tem contato com vários temas e ao mesmo tempo ela tem materiais, tem um monte de coisa ali que ela pode acessar, certo? Bom, aí a gente vem para a questão de separar os conteúdos. E aí eu sempre falo para o pessoal que a gente tem 4 grandes áreas de produção de conteúdo e que a gente pode separar, né, esse conteúdo que a gente foi pensado e que a gente organiza dentro desse nosso mapa de conteúdo. Primeiro é o formato de conteúdo emocional ou educacional ou conteúdo informativo. O que seria esse tipo de conteúdo? Dicas, tutoriais, guias práticos, curiosidades, informações relevantes, tudo isso, pessoal, dentro do seu nicho de mercado, tá? Então, isso é uma grande área, conteúdo educacional e conteúdo informativo. Eu tenho que ter esse tipo de conteúdo dentro do meu mapa ali de produção, tá? Segundo, conteúdo inspiracional e motivacional. Então, citações, histórias de sucesso, depoimentos de clientes, tudo isso vão entrar nessa segunda grande área de produção de conteúdo, né? Principalmente essa parte de histórias de sucesso, essa questão de inspiração, costuma trazer essa parte de identificação, né, das pessoas e também traz para você uma certa autoridade de mercado, né? Então, faz com que você também consiga reter ali o seu seguidor. Terceiro ponto são os conteúdos de engajamento. Enquete, perguntas, desafios, né? E outra forma da gente incentivar a participação daquele meu seguidor. Então, um formato que funciona muito bem nesses de engajamento são memes, que gera muito compartilhamento, né, daquele conteúdo.
às vezes uma pergunta que a audiência faz, e eu pego aquela caixinha de pergunta e eu faço um Reels daquilo ali, respondendo, certo? Então isso também é um conteúdo de engajamento, tá? E o quarto ponto são os conteúdos de autoridade, que vão ser estudo de caso, prova social, as conquistas, os benefícios e as vantagens que tem os meus produtos, os meus serviços, né? Então, esse tipo de conteúdo, ele vai te dar aquele posicionamento, aquela autoridade dentro do mercado que você está inserido. Principalmente para venda, né? Prova social, muito interessante para venda, né? E conteúdos que falam sobre vantagens e benefícios, né? De produtos e serviços que a gente vende. Ok? Beleza. Aí a gente vem para o terceiro ponto, que são os formatos. Então, como eu falei, cada formato dentro do Instagram, ele tem um objetivo, certo? Então, vamos lá. O Reels, ele vai servir para atração, diversão, vai ser para você conquistar novos seguidores dentro da plataforma, certo? E isso faz muito sentido, porque, por exemplo, todos os meus seguidores, né, 90 e tantos por cento, tudo vieram através de produção de Reels, certo? Porque viralizou e tudo mais dentro da plataforma, ok? Então, Reels é para atração, diversão do seu público e conquistar seguidores. E esse Reels, ele tem que ter um formatinho também estratégico, tá, pessoal? Ele tem que ter um gancho, né? E esse gancho ele tem que ser no máximo aí até 5 segundos. Depois ele tem que ter um desenvolvimento de conteúdo. Esse desenvolvimento ele tem que ser claro, objetivo, não pode ficar com enrolação. E aí depois ele tem uma CTA no final, né? Que vai ser aonde você vai fazer a chamada de ação para a pessoa seguir, para a pessoa compartilhar, para a pessoa salvar o seu conteúdo, tá? Depois a gente vem para os stories. Os stories a gente vai usar para construir uma comunidade, para fortalecer conexão com o seu público, para fazer vendas, né? Os stories eu utilizo, por exemplo, dentro da minha estratégia de conteúdo, eu utilizo muito os stories para fazer venda. E os stories, eu sempre coloco automação nele com uma ferramenta que se chama ManyChat. Então, você pode ver, né? Quem me acompanha e me segue sempre vai ter lá, comenta a palavra tal para você se inscrever em tal coisa, para você receber tal item, para você saber mais. Então, dentro da minha estratégia de produção de conteúdo, né, eu utilizo os stories para fazer vendas e também para ter esse fortalecimento, né, de conexão com os meus seguidores. Então, também lá eu costumo postar o meu dia a dia, né, se tem algum problema, se tem alguma coisa, eu costumo também compartilhar isso. Então, os stories são para isso. Até porque a duração dos stories, né, pessoal, são só 24 horas. Ok? Depois a gente tem os carrosséis. O carrossel, ele serve para nutrir e educar a sua audiência. Então, lá você vai compartilhar um conhecimento valioso, um conhecimento mais aprofundado, né? Você vai trazer, até porque ele permite, né? Antigamente eram 10, né? 10 posts que você podia colocar ali no formato carrossel. Agora, com essa nova atualização, são 20, né? Então, você consegue contar uma história, né? Fazer um storytelling ali do seu conteúdo, né? Então, serve muito também nessa parte de educar a audiência, né? Você começa com o tema, aí você vai desenvolvendo, tarará, tarará, até chegar no final, né, do conteúdo ali. Então, serve para nutrir e educar a sua audiência, compartilhando ali, né, conhecimento e tudo mais. Outro formato de conteúdo que a gente pode pensar são as lives. As lives vão ser usadas, por exemplo, para a gente ter o que a gente está fazendo aqui, né? Esse bate-papo, essa conversa, essa troca de experiência, e também serve para vender e para abordar conteúdos maiores, mais extensos. Porque, por exemplo, igual agora, eu estou falando sobre o planejamento de conteúdo no Instagram. Imagina se eu fosse fazer um Reels com tudo isso até agora. Já tem, sei lá, 15, 20 minutos que a gente está aqui, né? Ninguém, né? Esse vídeo ia ser pouco consumido, né? Pensando que hoje em dia a rede social é muito ali da questão de momento, de vídeo curto e tudo mais, né? Ia ser um conteúdo pouco entregue. Então a gente utiliza a live para isso, para ter um conteúdo mais extenso, para a gente poder conectar mais, né, com o meu cliente ali e tudo mais,
e fazer vendas, né? Fazer essa parte de conversão, tá? E aí tem os posts estáticos. Esses posts estáticos, né, que são o post comum, que é foto ou até escrito, né, ele vai ser para a gente compartilhar, por exemplo, uma citação inspiradora, deixar lista, né, checklist de conteúdo, fazer um conteúdo que é fácil da pessoa, né, é um post só, a pessoa vai ler, vai salvar, ela vai compartilhar. Então, os posts são para isso, né, é muito utilizado para isso. Você pode utilizar também para educar a audiência. Só que assim, tem que ser bem resumido, porque não pode ser um carrossel, tem que ser algo ali, né, que caiba num post, num formato só, ok? Então são esses os formatos da plataforma, tá? Então até agora, né, só para a gente revisar, o que que a gente viu? Primeiro, a gente tem que definir um objetivo dentro do Instagram, certo? E nesse definir o objetivo, a gente tem que pensar o que que a gente quer ser reconhecido, né, e no que a gente se destaca como produtor de conteúdo, como vendedor, como, enfim, né? No que a gente se destaca. Depois, a gente tem que pensar, né? O segundo passo é conhecer esse meu público. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou lá separar ele por idade, gênero, faixa etária, profissão, classe social, enfim, fazer toda essa separação. E pensar, né, quais os problemas que esse público tem, quais os desejos que esse público tem, né, o que que impede esse seguidor de resolver aquele problema. Aí depois a gente faz, né, uma pesquisa do que o pessoal está mais comentando, né, o que eles estão mais procurando dentro da rede social. E aí, por último, a gente lista, né, os perfis que a gente gosta, que a gente não gosta, e pensa qual o principal formato de conteúdo que a gente gosta de produzir, certo? E aí, o terceiro passo é esse mapa de conteúdo. Então, o que eu vou fazer no mapa de conteúdo? Definir um tema principal, os temas secundários, e vou pensar como que o meu conteúdo vai ajudar as pessoas, qual o público, né, qual o problema que eu resolvo, né, qual o problema do meu público que eu resolvo, e qual o meu diferencial. Depois eu vou separar esses conteúdos em áreas, né, conteúdo educacional, conteúdo inspiracional, conteúdo de engajamento, conteúdo de autoridade, e depois os formatos, né? Então, eu quero utilizar Reels, eu quero fazer Stories, eu quero fazer carrossel. Aí você vai montando o seu cronograma ali, né? Então, hoje eu produzo um Reels, amanhã vai ser um post fixo, depois eu vou fazer uma live, e todos os dias eu vou ter Stories, né? Então, aí você formata o seu mapa de conteúdo nesse sentido, ok? E aí, pessoal, eu trago aqui para vocês as ferramentas que auxiliam, né, nessa produção de conteúdo. Aqui eu coloquei duas, mas eu vou falar de algumas outras, tá? Primeiro, o Google Trends, né? O que o Google Trends ele vai ajudar? No Google Trends, a gente pode pesquisar, né, por termos, né, por palavras-chave, o que está mais em alta dentro do Google. E isso no que me auxilia? Me auxilia em saber temas quentes, né, que tem mais probabilidade de viralizar, e aí você traz esse conteúdo central e tenta amarrar com o que você fala dentro da rede social, né? Então, recentemente aí estava muito em alta a questão da política, por exemplo. Então, o que eu fiz? Eu pegava os conteúdos que estavam viralizando nessa questão da política e trazia para o olhar do marketing. Então o candidato X ele está fazendo isso porque a estratégia dele é isso, isso e isso. Né? Então, eu usava o Google Trends para ver isso daí, o que estava mais comentado, o que estava mais em alta. E o segundo ali é o Also Asked, né? Ele é um site onde também você pode pesquisar por palavras-chave o que as pessoas estão mais buscando dentro do seu nicho. Então você coloca lá nutrição, aí vai sair um monte de coisa de pesquisas relacionadas à parte de nutrição. Eu coloco lá Instagram, vai sair o que toda a galera está pesquisando sobre Instagram. Ele vai te dar tipo um mapinha, né, visual para você ir e ver o que está mais quente, o que está mais buscado, e a partir disso trazer para conteúdo dentro, né, da sua produção ali diária. As outras ferramentas que eu costumo utilizar para pesquisar conteúdo é o TikTok, né? O TikTok é muito interessante para a gente poder pesquisar o que está em alta, tem como fazer busca por palavras-chave também lá, por segmento, por perfis. Então, eu utilizo muito o TikTok para ver de fato o que está em alta, o que as pessoas estão buscando.
e o próprio Instagram, né? Lá na aba Explorar, lá na aba de Reels, você consegue ver o que está sendo mais produzido, o que as pessoas estão comentando, o que as pessoas estão buscando. Né? Vai aparecer para você lá. E aí, a partir disso, eu começo a ver o que eu posso adaptar, o que eu posso trazer para uma outra linguagem, o que eu posso ver de tema e trazer, né, eu explicando sobre aquilo. Então, isso são ferramentas que auxiliam dentro da minha produção de conteúdo aí. O planejamento de conteúdo é a primeira etapa, né, de um Instagram estratégico. Então, eu preciso identificar, né, qual o formato, qual o tipo de conteúdo, quem que é meu público, e a partir disso, né, eu vou desenvolver todas as outras ações dentro do meu perfil no Instagram. Por isso, o planejamento de conteúdo é muito importante, ok?